Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigada por estarem aqui. O meu nome é Paula e vou acompanhar-vos ao longo destes próximos, estimamos nós, 90 minutos. Uh, Ao meu lado tenho cá alguns colegas que foram convidados para fazer e juntaram-se a este desafio para podermos expressar um pouco qual é a nossa opinião sobre esta temática. Por isso, sejam bem-vindos. Queria dizer-vos que esta é uma iniciativa da Tecminho, no âmbito de um projeto chamado, uma agenda mobilizadora chamada Blockchain PT. É cofinanciada, como sabemos, estas agendas são cofinanciadas pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, em cofinanciamento com a República Portuguesa e a União Europeia através da linha Next Generation EU. Nós sabemos hoje que a nossa identidade está espalhada por dezenas de plataformas, logins diferentes, passwords diferentes, certificados em PDF, documentos enviados por e-mail. E por isso é que a pergunta que dá título a este webinar é simples, às vezes um pouco desconfortável. Então, quem somos nós na internet? Quem é você na internet? E por isso, na próxima hora e meia, vamos olhar para a confiança digital como uma nova infraestrutura da sociedade e para a Portuguese Digital Wallet, que é o resultado desta participação da Tecmin nesta agenda, como uma peça dessa transformação. E para orientar a vossa assistência aqui no webinar, nós vamos fazê-lo em 3 tempos, com 3 convidados. O mundo que está a mudar, com o Filipe Simões, o que é Portuguese Digital Wallet, com o Rómulo Leite, e da teoria à adoção, com o Nuno Fernandes. E no fim vamos todos juntar numa mesa redonda com questões que podem ir deixando no chat deste webinar e que tentaremos dar resposta às vossas dúvidas. Caso as mesmas sejam imensas, e para não ultrapassar o limite desta duração, nós poderemos sempre depois enviar uma resposta via escrita a cada um de vocês, caso não vejam representadas as vossas respostas durante esta sessão. Esta sessão está a ser gravada por questões de divulgação do resultado e será partilhada posteriormente pelos contactos que foram registados na inscrição. Portanto, não alongando mais, eu apresento o primeiro orador, o Filipe, como tinha referido. Filipe Simões é Lead Software Engineer, numa empresa americana. Entrou lá como primeiro engenheiro sénior e construiu toda a sua stack técnica de raiz. É especialista em fintech, Web3 e engenharia com IA e lidera hoje equipas de desenvolvimento e foca-se na fase do zero ao produto, onde ainda nada existe. Está radicado em Portugal já há alguns anos e é também fundador dos seus próprios produtos digitais. Portanto, Filipe, o mundo está a mudar. Quem será então o cidadão digital da próxima década? Essa é a pergunta que eu deixo para poder dar a introdução à sua apresentação, se me permitir. Isso, exatamente. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês. E para tentar responder essa pergunta, eu queria fazer uma pequena retrospectiva de onde a gente veio até onde nós estamos. Vou compartilhar aqui minha tela e espero que vocês vejam, me deem um alô, se vocês estão vendo. Aqui. Estão vendo? Sim, E um oi. Felipe. Pronto. Então, gente, vamos lá. Bom dia, né? Essa pergunta, quem será o cidadão digital da próxima década, é uma pergunta muito interessante. Mas antes da gente chegar em alguma resposta, eu queria fazer uma retrospectiva por onde a gente passou. Obrigado pelas menções, né? Eu entrei nessa fintech quando a gente só tinha um PPT e hoje a gente já está lançando, inclusive, o segundo produto
que faz transações, né, internacionais. Então, tem sido um desafio muito grande. E quando eu olho para essas entregas, eu consigo olhar para o passado e ver um pouco sobre como a tecnologia andou. Das pessoas que tem aqui, quem lembra aqui de quando não tinha internet? Eu lembro que tinha internet, mas na minha casa não tinha internet, mas já havia. Mas um belo dia chegou os smartphones. Eu lembro que quando eu vi a primeira fala que você poderia ter um celular, um telemóvel, e nesse telemóvel você poderia fazer ligações e ver a outra pessoa pelo telemóvel, eu lembro, nossa, isso deve ser um absurdo. E apesar da inteligência artificial, né, estar em alta hoje em dia, ela também já veio depois e a gente chegou na parte de cripto, de carteiras. Um ponto interessante aqui é que a internet ela não foi criada para conectar as pessoas, ela ligou as máquinas. Depois a gente foi vendo, né, quem é quem, como que a gente identifica quem são as pessoas. E aí aconteceu que cada empresa, cada website tentou resolver isso de uma forma. Cada um criou seu login, cada um criou a sua forma de autenticar. Alguns salvam dados A, outros salvam dados B. É como se a nossa vida fosse um vídeo e a autenticação é só uma fotocópia, é só uma foto daquele momento, né? Então, esse é um desafio que nós temos hoje. Dezenas de logins, passwords incontáveis, é tanto que a gente precisa hoje de software de gerenciamento de passwords, certo? Então, isso é um pouco do que a gente passou e quando a gente fala, né, nesse mundo de web, a gente consegue caracterizar três momentos da internet. É chamada de Web 1, aquela web primária, aquilo quando parecia um jornal online, sabe? Você só tinha acesso à informação, você não interagia com ela, você só basicamente lia. Você estava no modo somente leitura para consumir aquele conteúdo. Um belo dia começaram a surgir as redes sociais e outras plataformas que você agora conseguia interagir com elas. Essa interação permitia você criar conteúdo, comentar coisas, comentar artigos de outras pessoas e fazer essas interações. Criava uma camada de comentários e uma linha de raciocínio ali, e isso a gente vive até os dias de hoje. Só que aqui tem um desafio. A internet na Web 2, ela pertence aos proprietários das aplicações. Então, você pode ser uma pessoa muito fluente na rede social A ou na rede social B, mas todo o dado, toda aquela sua influência pertence ao proprietário, ao YouTube, pertence ao Instagram, pertence ao Facebook. Então, essa é um exemplo clássico do que temos de Web 2. E aí chegou o Web3, com o advento da blockchain, a gente agora consegue ser dono, ter a propriedade do nosso conteúdo, assinar transações, colocar aquilo, não, isso pertence a mim, e hoje é possível ter, hoje nós já temos ferramentas, redes sociais que são conhecidas como Web3 Native. Então você entra lá, você faz o login com a sua carteira, e eu acredito que no decorrer desse webinar a gente vai falar mais sobre essas questões, mas você agora tem uma presença digital marcada por um ponto que só você pode dizer que é você, né? Que é, por exemplo, com o uso de uma wallet. Bom, nesses 16 anos, os meus últimos 5 anos foram focados completamente com blockchain, ligados com essa área. Eu sou entusiasta, gosto muito desse assunto. Conheci, por exemplo, criptomoedas lá em 2017 e de lá para cá eu já vi muita coisa. Eu já trabalhei em empresas que tinha plataformas de NFTs, jogos em blockchain, tokenizadoras, e na teoria e até mesmo na técnica isso funcionava. Só que
a prática, o mundo real é diferente. Então, teve, obviamente, tem muitas coisas que não se sustentam, mas teve muita tecnologia. Eu vi, olha, isso aqui realmente funciona. Eu já vi, por exemplo, exemplos que inclusive existem atualmente, uma plataforma que monetiza pessoas que jogam videogame. Então, eles fazem torneios, jogam um jogo e tem ali ganhos com moedas do jogo, moedas que eles fazem as trocas entre si e tem um valor agregado ali, tem dinheiro de verdade que acontece. Vi plataformas de NFTs. NFTs são aqueles ativos não fungíveis, são aqueles cards, figurinhas, né, que eram colecionadas, que começaram a valer muito dinheiro. Não sei se vocês já viram aquelas fotos do macaco, ou mesmo, é muito parecido com o que nós temos hoje com um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, por exemplo, né? Cada item daquele é um colecionável que é escasso, uns mais escassos do que o outro, e a gente consegue inclusive monetizar em cima deles. Mas muita coisa não funcionou. E outras coisas, como por exemplo, eu trouxe aqui a lição dos cartórios, quando eu comecei a mexer com blockchain, eu falava, nossa, mas a gente aqui é uma tecnologia que, já que a questão é da confiança, eu consigo garantir essa confiança utilizando a blockchain. E a gente poderia, né, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma questão com os cartórios, que tem custo, morosidade, e a gente, olha, isso aqui podia ser resolvido muito com blockchain. E blockchain já avançou, já se fazem pelo menos 5 anos, desde que eu estou ativamente no ramo de blockchain, e os cartórios ainda estão lá. Então, assim, tem um desafio que fala que não é só sobre a tecnologia. Existe muito mais sobre o negócio. Bom, para além das criptomoedas, né, a gente tem aqui dois pontos, eu vou trazer aqui. A posse dos nossos dados é uma, é uma coisa, é um desafio que em alguns nichos está acontecendo, essa coisa está crescendo. Eu acredito que no futuro a gente vai ver isso sendo realidade. Mas confesso que por onde passei, por onde andei, essas iniciativas, elas ainda não eram mainstream. Elas não estavam disponíveis para todo mundo, nem todo mundo estava a par da coisa. Outra coisa que tem funcionado bastante, e isso já tem se tornado uma realidade, eu vi uma matéria que já eram bilhões sendo transacionados internacionalmente, né? No caso do Brasil, essa matéria, essa informação, que são pagamentos transfronteiriços. Com o uso, por exemplo, de stablecoins, né, que são moedas estáveis ligadas a uma moeda como o dólar, moeda como o euro, você consegue fazer a transferência de valores de um país para o outro. O mecanismo atual é lá aquele que vai pelo banco, vai via SWIFT, mesmo via SEPA, e passa de um banco para o outro, com várias taxas, com muitas burocracia ao redor desse caminho, e esse mecanismo de pagamentos, né, transfronteiriços, acaba que está virando uma febre, que está caindo, né, no gosto das pessoas pela praticidade e pela economia de dinheiro. Eu vou trazer aqui um caso particular, que a gente acabou de lançar o DexKey. Esse produto que eu estou mostrando aqui para vocês foi uma entrega que a gente fez, inclusive, há 2 dias atrás. É uma entrega muito esperada, né, pelo time, e a gente tenta abocanhar exatamente essa questão do pagamento transfronteiriço. Imagina que a questão de blockchain, de criptomoedas, a gente sempre está falando numa wallet, essa wallet, normalmente o wallet address, né, o endereço da carteira, é aquele número grande, né, aquela coisa difícil de memorizar, quase impossível de memorizar, tem que guardar com cuidado. Ao fazer uma transferência de dinheiro, você tem que olhar minuciosamente ali para não cometer nenhum erro. E a gente resolveu converter essa informação num número de telefone móvel, número de telefone.
Então, basicamente, se você tem um número de telefone, você consegue operar e enviar, né, valores em moedas de um lugar para o outro. Para isso, a gente criou, né, uma moeda própria ligada ao real, chama-se BRT, e com essa moeda eu consigo fazer a conversão para outras moedas estáveis, moedas stablecoins, como por exemplo o SDT, o STC, e inclusive converter para Bitcoin, converter para Ethereum, converter para outras moedas também. Imagina aqui, que aqui em Portugal, eu acredito que todo mundo conheça, uma ferramenta chamada MBWay. Eu imagino quanto que foi fácil quando essa ferramenta chegou, e agora, olha, me dá aí teu número. Às vezes você já tem o número da pessoa e fala, posso fazer um MBA para ti? Posso. Aí tá lá o número da pessoa. É o mesmo número que eu já tenho salvo? É. Aí você vai e faz a transferência. É, com essa chave DEX, eu consigo fazer a mesma coisa, com a mesma praticidade, só que falando a nível internacional. Eu consigo mandar um valor daqui, de Portugal, para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para Portugal ou para qualquer lugar do mundo, se você tem um número de telefone, isso é possível. E essa coisa em particular, não só porque é o produto que nós estamos lançando, mas é sobre esse ponto, é sobre a gente entregar uma facilidade para o usuário. No fim do dia, o usuário ele não está querendo saber o que é blockchain, não quer saber. Ele quer saber se ele consegue resolver o problema dele utilizando isso. Ok? E, bom, e aqui um caso, né, também que aconteceu no Brasil, não sei se você já ouviu falar, nós temos um método de pagamento chamado Pix, que esse cara foi um exemplo que pegou o país inteiro e foi de uma adoção sem precedentes, porque era um mecanismo digital, você precisava ter também uma chave Pix, inclusive, né, a chave DEX, ela é inspirada na chave Pix. Tem muitas semelhanças, só que com alcance internacional. Mas qual é o X da questão? Hoje, por exemplo, no Brasil, o Pix é amplamente utilizado. Mas essa confiança que há no Pix, ela não vem só do sentimentalismo, ela vem de engenharia, ela vem de um sistema que está no ar e funciona, e tem toda uma mecânica por trás. Não vou entrar nos detalhes técnicos do que faz o Pix ser, por exemplo, seguro e confiável, mas realmente existe uma engenharia muito grande. O que vale notar aqui é que, assim, tanto o caso do nosso exemplo, do produto que a gente está trazendo, da chave DEX ou Pix, essa parte técnica, ninguém quer saber. Isso fica por debaixo dos panos. Para o usuário, no fim, para aquele senhor que vende, trabalha numa padaria, que vende numa padaria, numa pastelaria também, isso é o que resolve. Eu não preciso saber, ele não precisa saber o que é carteira, qual é a rede, qual é o protocolo que está sendo usado, se a gente vai fazer um swap, se a gente precisa colocar esse valor num pool de liquidez, para... não precisa. Ele só precisa enviar e receber. Ok? Bom, e aí, quando a gente já tem essa tecnologia, né, uma boa e se encontra com outra boa, a gente chega aqui na questão da IA, da inteligência artificial, né, quando se une com a blockchain. Vocês sabem que no mundo de hoje, né, tem um advento, inclusive, chamado de deepfake. Deepfake é uma técnica que você consegue gerar, com o uso de IA, uma imagem de uma pessoa e aquilo ficar muito parecido com ela e isso ser usado para fraudar informações, para fraudar situações. Inclusive, teve um roubo que foi com um diretor de tecnologia, que eles clonaram eu não estou lembrado se foi a voz, acredito que foi a voz, foi uma ligação, e eles autorizaram uma operação que envolvia milhões de dólares na transação e
o diretor passou essa ligação, é um fake, e esse dinheiro foi roubado. Foi um caso que saiu na mídia, porque até que ponto, né, essas fraudes chegaram. E é para esse ponto que as coisas vão caminhar. Então, hoje em dia é preciso ter muito cuidado com essas questões. E aí, uma hora, né, se a inteligência artificial já consegue criar algo que tem a tua voz, que tem o teu rosto, como é que a gente vai realmente saber, né, que aquilo é falso? Então, a gente começa a olhar para o outro lado, né? Não é mais parecer verdadeiro, porque vai parecer verdadeiro. Tem que saber, né? Tem que ter uma assinatura, tem que ter um mecanismo que vai identificar ali quem é. Então, esse é um grande desafio que a gente vê pela frente. E aqui, né? A inovação, ela vem como? A tecnologia está aí. É como se fosse trigo, né? A matéria-prima está aí. E a gente precisa transformar isso em alguma coisa. Então, a inovação vem primeiro, depois a coisa pega ali uma tração, um desenho é feito a tentativa de resolver um problema, e essa coisa acontece, e depois, né, os governos vão começar a olhar, olha, acho que isso faz sentido, eu acho que isso não faz, faz bem para a sociedade ou não faz tão bem assim. Então, mais ou menos, as tecnologias, elas caminham por esse fluxo. Quando a gente pensa, né, no que já está mudando, a gente já consegue ver hoje, por exemplo, menos passwords, né? Basicamente, hoje você já tem aqueles keypass, você tem uma biometria ali que faz um login na plataforma. Isso é uma realidade, isso a tecnologia já está entregando. Só que ainda tem a questão da burocracia, que depende dos governos, né? E, bom, eles talvez podem demorar um pouco, ou nem tão pouco assim, para fazer alterações acontecerem. E tem essa, né, que eu considerei aqui a mais difícil, que é o controle dos dados. Porque imagina, se redes sociais como, por exemplo, Facebook, Instagram, ganham dinheiro a partir das informações que eles recolhem das suas preferências, como que eu vou criar um mecanismo que permita que o dado seja de propriedade do usuário? Então há aí um conflito, de certa maneira, de interesses, porque não tem incentivo. O grande player, ele quer manter isso. Ele não quer mudar. Faz sentido? Bom, e aí já chegando, né, na tentativa da pergunta, de responder a pergunta, eu acredito que no futuro, com o uso das ferramentas que nós já temos, será possível. Você vai no médico, você já imaginou, você vai fazer um exame médico e lá tem todos os dados que foram solicitados. Mas às vezes o médico precisa de uma informação específica e tem outras coisas ali associadas que ele não precisava saber. No futuro, a gente pode garantir a estreita liberação de informação para um usuário. Por que que, por exemplo, quando você vai comprar um carro, ou comprar uma casa, é solicitado informações da sua vida inteira, quase toda. Eu já tive situações, eu comprei uma casa no passado e precisei entregar informações que, inclusive, me senti desconfortável a entregar essas informações. Por que que quando, por exemplo, eu vou alugar um carro, eu tenho que dar a minha informação ali da minha carteira de motorista, se eu podia só dar uma informação que garante que eu sou habilitado? Faz sentido? Então, assim, a ideia é que no futuro a gente consiga ter mais posse dos nossos dados. A ideia é que a gente tenha posse e, inclusive, ok, eu não tenho problema de você usar meu dado, só que me monetize por isso. Eu posso deixar você ter acesso aos meus dados, saber as minhas preferências. Só que agora você vai ter que me pagar por isso, já que o dado não é nosso, não são as nossas preferências. Então, eu acredito que no futuro a gente poderá caminhar nesse sentido. A informação sendo mostrada somente o necessário. O dado hoje já é o novo petróleo, né? Já é uma frase dita. Então,
Isso faz mover. Então, se eu começo a ter a posse do meu dado, eu começo a ter posse da minha vida digital. E para finalizar aqui a minha fala, por muitos anos a gente adaptou as pessoas à tecnologia. Só que agora a ideia é adaptar a tecnologia às pessoas. Esse é o ponto-chave, é facilitar a vida das pessoas com o uso de tecnologia. Não é menos tecnologia, elas só não vão saber o que estão usando. Elas simplesmente estarão usando e por trás, por baixo, haverá toda uma engenharia sendo feita. Mas para elas, simplesmente está acontecendo. Não me pergunte como, eu só sei que existe. Certo? Gente, obrigado. Isso é o que eu tinha trazido para hoje aqui. Eu espero ter conseguido responder aqui as perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, Filipe, foi muito útil. Ficamos com uma noção de que, e é uma ideia forte que temos de que o mundo digital, como sabemos, está a reorganizar-se à volta da identidades, agora conforme o que está a referir, e da confiança. E por isso, com isso em mente, vamos agora passar ao nosso próximo orador e que depois à frente abriremos, como referi inicialmente, espaço para podermos falar de forma até mais em conjunto. Mas passando então ao nosso próximo orador, que é o Rómulo Leite, é licenciado em Engenharia Informática e um entusiasta das tecnologias de identidade digital, blockchain, sistemas distribuídos. Ele atualmente colabora no desenvolvimento desta carteira digital, a Portuguese Digital Wallet, contribuindo assim para a implementação de credenciais verificáveis, alinhadas com as iniciativas europeias de identidade digital. Rómulo, eh, estás connosco, claro, já vi aqui o teu rosto. Eh, o que é que tu tens para nos mostrar quanto a esta carteira digital? Podes passar aí uma pequena demonstração? Sim. Só aqui mostrar aqui fazer partilha. Antes de mais, bom dia. Agradecer o Bom convite dia, bom por dia. estar aqui presente, cumprimentar o restante painel e todos os participantes que nos estão a assistir. Só fazer aqui a minha partilha de ecrã. Sim, Penso que estão a conseguir ver, certo? A apresentação. Só sim, vou fazer correto. aqui, vou só fazer aqui a apresentação do que é a Portuguese Digital Wallet e de seguir vou mostrar um vídeo de demonstração como é que funciona na prática. Ou seja, abordar primeiro os conceitos e de seguida a demonstração. Ou seja, mais uma bom dia. Hoje vou apresentar então a Portuguese Digital Wallet, o que é e porque é que esta representa um passo importante na identidade digital. E ao longo desta apresentação vamos perceber qual é que é o problema que existe hoje em dia, como é que a Portuguese Digital Wallet o resolve e como é que as credenciais verificáveis tornam a identidade digital mais segura, privada e interoperável. Ou seja, o problema aqui atual é o seguinte: hoje em dia temos documentos espalhados por diferentes locais, vários logins por diferentes serviços e várias formas de provar quem é que nós somos. Ou seja, sempre que precisamos de confirmar alguma informação, acabamos, maior parte das vezes, enviar fotografias de documentos, PDFs ou até mesmo fotocópias. O problema é que para provar uma única coisa, sendo esses exemplos que eu aqui dou, de, por exemplo, para estudar, para trabalhar, etc, etc, acabamos sempre por revelar mais informação do que aquilo é realmente necessário. E é aqui que entra a Portuguese Digital Wallet, que pretende resolver este problema. Ou seja, a Portuguese Digital Wallet funciona como uma carteira digital de identidade e tem esses objetivos, sendo eles receber, guardar e apresentar as credenciais verificáveis de forma simples, segura e mantendo sempre o controle dos nossos dados. É importante referir para quem nos esteja a assistir, para perceber também um pouco que a Portuguese Digital Wallet não é uma aplicação de pagamentos, não é uma carteira de criptomoedas. Podemos imaginá-la, como eu até coloquei assim aqui do lado, uma carteira física que serve para guardar cartões, mas esta serve de forma digital para guardar credenciais verificáveis. Uh,
E vocês podem perguntar, então como é que funciona a Portuguese Digital Wallet? Como é que é o seu mecanismo? Pronto, podemos olhar para a Portuguese Digital Wallet como estes três intervenientes, ou seja, o emissor, que é quem emite a credencial. Depois temos o titular, que é quem recebe essa credencial e guarda na sua wallet. E temos o verificador, que é quem verifica a informação. Um exemplo muito simples é, por exemplo, eu tirei um curso na Tecminho, necessito o diploma desse curso, ou seja, a Tecminho emite a credencial desse curso, eu vou recebê-la na minha wallet e, por exemplo, num processo de recrutamento de uma empresa, a empresa necessita verificar se, se o meu diploma é válido, ou seja, basta apenas fazer um pedido de verificação à minha credencial e ela é feita a sua validação e a autenticidade da mesma. Ou seja, a confiança nasce no emissor, é transportada pela credencial e confirmada no fim pelo verificador. Eh, ou seja, e vocês perguntam-me, então o que é uma credencial verificável? Bem, uma credencial verificável, no fundo, é um documento digital que, para além de apresentar alguma informação, consegue provar automaticamente se essa informação é verdadeira. Como sabemos hoje em dia, um PDF, uma fotocópia, uma fotografia, seja o que for, pode ser facilmente alterado, copiado e é sempre necessário ser feita uma intervenção manual e muito fácil de ser falsificado. Já, por um lado, a credencial verificável é assinada criptograficamente, permitindo confirmar automaticamente quem é que emitiu, se ela foi alterada e se ainda continua válida. Ou seja, deixámos só de confiar na aparência, se este documento é bonito, se está bem estruturado, e passámos assim a confiar na prova criptográfica. Ou seja, vou dar aqui um exemplo como é que hoje em dia as coisas funcionam. Por exemplo, se me perguntarem se eu estou estudante, o processo normal é eu ter de enviar cópias do meu cartão ou outros documentos, ou seja, o meu cartão de estudante. E no meu cartão de estudante eu tenho informação, ou seja, do meu nome completo, do meu número de estudante, fotografia, etc. Ou seja, tenho determinados campos que não são necessários para provar que eu sou efetivamente um estudante. Ou seja, estou a partilhar muita mais informação que aquilo é necessário. E aqui, um dos aspectos da Portuguese Digital Wallet é que apresenta apenas uma credencial emitida pela minha instituição. E este conceito é o chamado divulgação seletiva, ou no inglês Selective Disclosure. Ou seja, na prática, não significa que não precisamos apresentar um documento completo, sempre que precisamos provar alguma informação. Por exemplo, basta só apresentar a credencial emitida, neste caso pela Universidade do Minho, conforme o exemplo, e essa informação é automaticamente validada por parte do verificador. Ou seja, só partilho o que é necessário e sim respondo à pergunta que sim, sou estudante. Ou seja, não entrego um documento físico. Pronto. Também para acrescentar que a Portuguese Digital Wallet não é um projeto isolado, ou seja, não surge isoladamente do resto da estratégia europeia, mas sim ela é alinhada com os princípios europeus para a criação de identidade digital. Ou seja, para perceber como é que isso se liga umas coisas com as outras, basta olhar para esses três elementos, onde primeiramente conseguimos ver aqui o EIDAS, que é o enquadramento que define as regras legais para a identidade digital na Europa. Temos a UD Wallet, que representa os princípios para criar carteiras digitais europeias, ou seja, é um standard europeu. E temos a EBSI, que é a infraestrutura de confiança que permite emitir e verificar as credenciais de forma segura. Por isto, a Portuguese Digital Wallet tem implementação portuguesa, desenvolvida com todos estes princípios, regras e standards que já referi. Uma vantagem disto é da Portuguese Digital Wallet é a interoperabilidade, ou seja, uma credencial que é emitida em Portugal pode ser facilmente reconhecida em toda a União Europeia, o que provoca menos barreiras e mais confianças. Bem, eu agora vou mostrar aqui um vídeo, penso que estão a conseguir ver, certo? A minha partilha de ecrã. Eu vou mostrar um vídeo que o exemplo é o seguinte, ou seja, como já foi anteriormente, eu, por exemplo, tirei um curso na Tecminho. Eh, Aqui no vídeo, inicialmente, vamos emitir uma credencial desse meu curso, desse meu diploma. Ou seja, estou aqui no papel da entidade Tecminho, a emitir. De seguida, passo para o papel de aluno, ou seja, abro a aplicação da Portuguese Digital Wallet, faço a minha autenticação e de seguida vou ler o QR Code
para guardar, ou seja, para receber e guardar a credencial na minha wallet. Seguida é apresentada a minha wallet com os campos que pretendo. Ela é guardada e passando à parte do terceiro interveniente, neste caso o verificador, num processo, imaginemos num processo de recrutamento, uma empresa me pretende recrutar, eu digo, olha, sou licenciado, tirei um curso na Tecminho, ok, vamos verificar a autenticidade dessa credencial. Eles iniciam o processo de verificação, eh, selecionam os campos que pretendem validar. Daqui também ter falado anteriormente da parte importante do Selected Disclosure, ou seja, eles escolhem os campos que pretendem validar e eu, do meu lado, que já vou mostrar a seguir, os campos que eu pretendo partilhar para comprovar essa, essa informação. Ou seja, eu leio o QR Code, é-me pedido para utilizar uma das credenciais que já tenho na minha carteira, eu apresento a credencial que tinha emitido no vídeo e aqui é a parte que confirmo os campos que pretendo partilhar para o verificador. Nesse caso, vou partilhar aqui o ID e de seguida é feito por trás um processo de verificação se a minha credencial está válida ou não. Por isso, podemos resumir que a Portuguese Digital tem três palavras, ou seja, na confiança, pois as credenciais são verificáveis e assinadas criptograficamente, também por privacidade, porque o utilizador decide quando partilha, com quem partilha e que informação pretende revelar. E interoperabilidade, pois, como já referi anteriormente no enquadramento europeu, as credenciais seguem as normas europeias e podem ser utilizadas em diferentes serviços e em toda a União Europeia. Se houver uma ideia, para terminar, se houver uma ideia que eu gostava que levassem nesta apresentação da Portuguese Digital Wallet, é que a Portuguese Digital Wallet não pretende mudar quem somos, mas sim a forma como conseguimos provar quem é que somos. Ou seja, tornar esse processo mais simples, mais seguro e mais privado, dando sempre ao utilizador o controle sobre a sua informação. E para terminar, termino com uma frase que é a melhor identidade digital é aquela que funciona sem que precisamos de pensar nela. Muito obrigado. Obrigada, Romulo. Foi muito útil. Percebemos então o que é a Portuguese Digital Wallet, como é que ela funciona, vimos-la em ação. Mas a tecnologia só ganha valor, como sabemos, quando resolve situações concretas. E aí, de forma também já a passar ao nosso próximo orador, o Nuno, é aí que ele entra. O Nuno Fernandes, que tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia e sistemas de informação, já assumiu vários papéis, nomeadamente consultor, docente, é programador, vários neste perfil. E nos últimos anos dedicou-se à blockchain, e ativos digitais, incluindo iniciativas ligadas à EBSI, conforme também já o Romulo apresentou, a European Blockchain Services Infrastructure. Portanto, Nuno, estás apto a dizer-nos o que é que podemos considerar da teoria à adoção, o que é que acontece quando isto sai do laboratório e chega às pessoas? Olá, bom dia, Paula. Vou tentar dar Bom aqui dia. alguns insights daquilo que tem sido também a nossa experiência também em trabalhar em conjunto Sim. e de perceber aqui como é que a gente pode pôr isto numa adoção. Mas antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado aos participantes pelo tempo que estão a dedicar para ouvir um bocadinho estas coisas que nós estamos aqui a falar, que parecem algumas assim um bocado esotéricas, no sentido em que são coisas que nós lidamos com elas todos os dias, minimamente, mas às vezes nem sabemos muito bem o como usar, ou seja. E na verdade, o Filipe explicou aqui um bocadinho o que era, ou o que é que tem sido a mudança do ponto de vista de algumas tecnologias, da web, ou seja, a forma como nós interagimos com a internet. Isso até é interessante, nós temos aqui uns números relativamente à adoção da internet em Portugal. Mas para além disso, o Rómulo também mostrou que a tecnologia já cá está, ou seja, a questão é mesmo essa, a tecnologia existe e o problema normalmente nunca é muita tecnologia, que a tecnologia de uma forma ou de outra está disponível, a questão é como é que nós depois conseguimos que
as pessoas, os cidadãos, as empresas, as entidades usem essa tecnologia da forma mais eficiente. E a verdade é que e eu vou-me focar aqui no contexto português, ok? Mas a verdade é que nós, em Portugal, de facto, temos por norma adotar a tecnologia de forma rápida, ou seja, mas olhando para o conceito de identidade, a nossa identidade está muito presa ao papel e o Rómulo também falou disso e falou dos PDFs, das fotocópias, etc. Mas na verdade, nós cá em Portugal, para terem uma ideia, isto são dados do INE, da Marktest, referente ao ano passado, 9 em cada 10 portugueses, de alguma forma, existem ou usam a internet no seu dia a dia. Obviamente, estamos aqui a falar dos 16 aos 74 anos. Uh, Sabemos que, mesmo nas gerações mais jovens, começa a haver cada vez uma adoção maior também, portanto, a ver os vídeos do YouTube e as redes sociais, etc. E para além disso, nós não só estamos na internet, como também já fazemos coisas, nomeadamente compras online. Portanto, estamos aqui a falar mais de 2 terços já fizeram algum tipo de compra online em 2025. Uh, Mais de 60% passam 2 ou mais horas na internet, sabendo que agora, vindo um período de férias para os mais para os estudantes, isto tende a aumentar, mas lá está, são médias. E depois temos aqui um dado muito curioso que tem a ver com aquilo que é a realidade hoje em dia, que tem a ver com a inteligência artificial, ou seja, mais de 1 terço já usa de alguma forma alguma ferramenta da IA. E aquilo que o Filipe estava a dizer da questão dos deepfakes, de facto é verdade, e o conceito de deepfake já existe há muitos anos, só que a questão é que agora está disponível a qualquer pessoa, ou seja, existe um acesso muito democrático à tecnologia. E há aqui 3 questões que se calhar nós temos que refletir um bocadinho, que é, por um lado, nós todos os dias estamos a confiar em entidades, em sistemas e mesmo em inteligências artificiais que vivem online, não é? E nós não sabemos muito bem quem é que elas são. E também não sabemos se são idóneos, ou seja, no sentido em que se têm autorização para fazer aquilo que dizem que estão a fazer. Fundamentalmente também a pergunta normal destas coisas, que é se estamos seguros num mundo em que os esquemas, como o Filipe também falou daquele caso do CEO que foi, entre aspas, clonado via IA. Portanto, nós nunca sabemos se estamos seguros. E isto é que efetivamente a nossa carteira digital pode, de alguma forma, ajudar. E, e tendo em conta isso, há aqui um caso que vale a pena também refletir um bocadinho naquilo que é o nosso dia a dia, ou parte do nosso dia a dia, que de facto nós sabemos que a nossa identidade está em todo lado. Isto nós olhamos para um exemplo muito, muito, muito simples, que é: eu vou fazer um check-in num hotel. E por norma o que acontece é que vão-me pedir o nome, não é? Eu vou dizer: olha, sou o Nuno Fernandes e tenho aqui uma reserva para hoje e saio não sei quando. E o que eles me vão pedir normalmente é o cartão de cidadão. E para além disso, vão pegar no cartão de cidadão e normalmente vão fotocopiá-lo. Pronto. E depois eu não sei muito bem o que é que eles vão fazer com essa fotocópia. E a verdade é que nós, e mais uma vez, situando-me em Portugal. A questão é que o nosso cartão de cidadão, na verdade, tem o quê? Tem o nome, faz sentido, ok? O hotel precisa saber o meu nome, sim senhor. Tem o nome dos meus pais, é irrelevante. Tem o nome de contribuinte, ok? Faz sentido no sentido de, ok, vai fazer uma fatura com o meu nome de contribuinte, ok? Mas depois tem segurança social, tem SNS, tem altura. Mesmo a data de nascimento, eles precisam saber isso para saber se eu sou maior de idade, ok? Mas não precisam saber se eu nasci em setembro, ou se nasci em outubro e qual é o dia. E depois precisam da nacionalidade para identificar que eu sou português. Por caso não seja, pá, há mais dados para o boletim de alojamento, para questões de fronteiras, etc. Mas a questão é que, na verdade, eles precisam saber aqui 3 coisas. Precisam saber se eu sou maior de idade, precisam saber a nacionalidade, precisam saber o meu NIF. E nós entregamos o documento todo e eles vão fotocopiá-lo e depois nem sei muito bem o que é que acontece a seguir. E esta é que é a questão, ou seja, nós estamos a espalhar a nossa identidade, e nós, de facto, não temos que dar tudo a qualquer entidade, às vezes é uma questão de hábito.
E a verdade é que nós, em Portugal, e noutros países, como vamos ver, mas em Portugal já existe um conceito de carteira digital para cidadãos e também para empresas. Ou seja, em Portugal existe o GovPT, que basicamente permite-nos ter o nosso cartão de cidadão, a carta de condução, matrícula, etc. Ou seja, isto de facto ajuda no dia a dia, mas ainda é uma ajuda curta, no sentido em que funciona cá dentro para algumas entidades. Portanto, ainda há algumas dúvidas em que entidades é que eu posso mostrar isto e em que entidades é que isto pode ser aceito. Mas o que é facto é que lá fora isto ainda não é aceito, ou seja, e o caminho para a interoperabilidade é fundamental. A mesma coisa ao nível das empresas. Ao nível das empresas existe a carteira digital da empresa, pronto, que foi apresentada há poucos meses, e a ideia também é que isto depois possa servir para apresentar em todo lado. E isto, de facto, é uma evolução. Mas, de qualquer das formas, para evoluir cada vez mais, falta-nos a componente da adoção. E se olharmos para a Europa, o que acontece é que países como a Polónia, como a Itália, já existem também carteiras digitais nacionais deste género, mas o que é importante perceber é que nós, ou seja, até ao final do ano, a própria União Europeia determinou que os Estados-membros têm de alguma forma que oferecer uma carteira de identidade, ou melhor, uma carteira de identidade digital aos cidadãos. E isto só não chega porque a wallet existe, portanto, a Portuguese Digital Wallet existe, está disponível nas stores, se vocês forem à Apple ou se forem ao Google Play, está lá a Digital Wallet. Mas a questão é que nós temos que criar também um conjunto de sítios onde essas digitais possam ser aceitos e verificáveis, aquilo que o Rómulo também demonstrou. Portanto, e o que acontece é que até final do próximo ano, o que a União Europeia também está a determinar é que setores como a banca, setores como as telecomunicações, saúde, etc., terão também que arranjar forma de a aceitar. Portanto, e só assim é que nós temos o fluxo quase completo, ou seja, por um lado, entidades que podem emitir, por outro lado, entidades hum, que podem verificar, e depois falta-nos aqui a entidade central, que na verdade somos todos nós, os cidadãos. Ok? E esta é que é a questão da adoção, ou seja, como é que nós podemos criar confiança para que a adoção seja feita, porque a tecnologia efetivamente já existe e já existe há algum tempo. A questão é como é que nós vamos, entre aspas, criar condições para que as pessoas sintam confiança de usar esta nova dinâmica, digamos assim. Portanto, na verdade há aqui alguns pontos que são importantes de olhar para quando estamos a pensar em como é que isto pode ser adotado em larga escala. Ou seja, por um lado, temos uma lógica de divulgação, ou seja, atividades como esta que nós estamos aqui a fazer, de divulgação do que é a identidade digital, do que é a carteira, de para que é que isto serve, como é que isto nos garante mais comodidade e mais segurança. Um, a lógica de explicar muito bem quais são os benefícios para o cidadão, benefícios barra incentivos, e o Filipe falou um bocadinho da lógica de incentivos, e isto é muito importante, ou seja, como é que nós podemos mostrar que, ok, por um lado isto é legislação, mas por outro lado isto também tem aqui benefício e incentivo claro para o cidadão usar isto. Por outro lado, e, e aqui também é um ponto que ainda se tem que trabalhar, tem a ver com a simplicidade, ou seja, isto tem que ser muito simples de usar, e às vezes não é muito simples. Os QR codes e depois as carteiras e a identidade, e depois se eu perder a carteira, o que é que acontece? Ou seja, há aqui algumas coisas que têm que ser efetivamente simplificadas e têm que ser esclarecidas. Por outro lado, tudo isto tem que estar também assente numa lógica de confiança, ou seja, os cidadãos têm que ter confiança que aquilo que estão a usar é seguro. Temos também uma componente que é incontornável, que tem a ver com o investimento, ou seja,
todas estas coisas, a tecnologia existe, mas a tecnologia tem que ser implementada, tem que ser adotada, tem que ser construída, e na verdade tem que haver investimento do ponto de vista público, portanto, e daí nós de facto estamos enquadrados num projeto que tem essa dinâmica do investimento público, mas também há esta componente privada que as empresas têm que ter alguma infraestrutura para fazer essa verificação da identidade, ou seja, e isto às vezes não é tão líquido de, ok, eu quero usar, mas não quero pagar, ok, e pronto, e temos aqui que também combater esta dinâmica. E naturalmente que tudo isto tem que estar assente sobre legislação, portanto, e essa legislação vai existindo. E uma legislação que olhe para uma lógica de interoperabilidade, porque também não me interessa nada eu ter a minha GovID cá em Portugal com os meus cartões, sim senhor, e com os cartões dos meus filhos, que isso até é uma coisa interessante, mas depois eu vou para a Espanha e pedem-me os documentos e não os aceitam. Pronto, e tudo isto está assente em legislação, mas também na lógica da interoperabilidade, e é isso que a European Digital Wallet vem trazer, uma framework e um standard com um conjunto de princípios para garantir essa interoperabilidade. Por outro lado, e olhando para a questão, mais uma vez, para a realidade portuguesa e para a questão da nossa literacia digital e para a nossa inclusão, isto até é um estudo que saiu na semana passada do INE, portanto, e na verdade não é novidade nenhuma, mas nós continuamos a ser um dos países mais envelhecidos da União Europeia e, na verdade, um dos países mais envelhecidos do mundo, não é? Penso que só o Japão é que ainda é mais envelhecido. Mas, de qualquer das formas, nós temos aqui uma idade mediana de quase 46 anos e temos 19 idosos por cada 10 jovens. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, este ponto da confiança, em onde há fraudes em todo lado, todos os dias ouvimos, ou nas notícias, ou vemos nas redes sociais, mais um método de phishing, mais um método de esquema para tirar dinheiro aos mais desfavorecidos. Há uma problemática de literacia digital, que às vezes até pode parecer aqui algum contrassenso, no sentido em que, por um lado, eh, 9 em cada 10 portugueses usam a internet, ou seja, estão presentes no meio digital, e por outro lado estamos mais ou menos a meio da tabela em termos de literacia digital. Mas a verdade é que há um fosso grande ao nível, ou nos níveis de escolaridade. Quer dizer que as pessoas com um menor nível de escolaridade usam a internet, mas muitas vezes não a usam da forma mais correta e estão mais suscetíveis, de alguma forma, a ser apanhados nestes esquemas, ok? E depois temos esta lógica da inclusão, ou seja, e esta inclusão tem que ser garantida com a tal simplicidade, com a tal divulgação e com muito acompanhamento. Ou seja, na verdade, a adoção em si não se resolve com tecnologia, resolve-se com esta confiança e com esta divulgação e com esta literacia que é importante. Temos também, ao nível da adoção, que eu estava a referir há bocadinho, que é um ponto importante, é como é que nós podemos incentivar as pessoas a usar. Eu não vou dar a solução para isso, que eu também não a tenho, mas posso dar um exemplo que já aconteceu cá em Portugal, que tem a ver com o e-fatura. Ou seja, o e-fatura, na verdade, é algo que as empresas têm que enviar para a autoridade tributária, um ficheirinho, e que tem lá as faturas todas que são emitidas. E a questão, em 2013, o que aconteceu foi que nós estávamos com um problema grave de evasão fiscal. Quando falamos de evasão fiscal, estamos a falar do ponto de vista do IVA. E então o que a autoridade tributária fez, percebeu que a obrigação só, porque a obrigação na verdade já existe, que ok, há aqui um serviço ou há a venda de um bem, eu tenho que faturar e idealmente com o número de contribuinte. Ou seja, essa obrigação já existia, não é? Mas a questão é que não havia muito incentivo. Portanto, a maior parte das pessoas não pedia fatura. E ainda hoje acontece, as pessoas não pedirem fatura. Mas, de qualquer das formas, o que eles fizeram foi, ok, se vocês, caros cidadãos, se vocês pedirem faturas, nós vamos ter aqui até 250 euros de dedução em IRS. Ou seja, na verdade, parte do IVA que se pagava nas faturas podia ser deduzido em IRS. E o que é facto é que
a coisa começou a melhorar. Tanto assim foi que eles até acharam, pá, isto ainda pode melhorar muito mais. Então o que é que vamos fazer? Para além da dedução, vamos criar aqui uma fatura da sorte. Não tivéssemos nós do país que gosta das raspadinhas e dos totalotes e afins. Portanto, e o que fizeram foi, ok, vamos criar aqui um certificado, um prémio semanal de certificados de tesouro até 35 mil euros, na altura também carros, e dentro da autoridade tributária até se falava em casas, ok? E o resultado foi que milhões de portugueses mudaram o hábito e começaram a pedir faturas, não porque alguém os mandava e porque a lei dizia para o fazer, mas porque de facto havia algum benefício. E nós podíamos tentar perceber como é que conseguiríamos fazer ou seja, transportar este exemplo para uma lógica de carteira de identidade digital. Para além disso, nós neste momento vivemos num mundo de inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial já existe há muitos anos, mas de há 3 anos para cá está massificado, ou seja, está acessível a qualquer pessoa. E a verdade é que cada vez mais não somos só nós a clicar ou a ir a um site ou a fazer uma inscrição. Portanto, no limite é um agente que está a agir por nós. E nós, neste caso, ainda temos que garantir que a mesma IA, por um lado, que consegue falsificar rapidamente um diploma, e hoje em dia é muito fácil ir a um chat GPT da vida e por lá, olha, tem aqui este template da Tecminho, põe aqui o meu nome, diz que eu tirei aqui 19,5 e pronto, e diz-me que eu tenho aqui um certificado espetacular. Ele consegue fazer isso. Obviamente que depois há técnicas para verificar se está ok, se não está, mas o que é facto é que aquilo está lá. Pronto, e daí nós passamos de uma lógica de ter que ter só a identidade digital de cidadãos para ter que ter uma identidade digital também de agentes e de sistemas. E daí é que há um conceito que ainda é emergente, ou seja, não é nenhum standard, que é o Know Your Agent, onde nós devemos perceber se o agente tem uma identidade e se essa identidade ou se as funções que esse agente pode executar, se de facto estão de acordo com aquilo que ele está a fazer. Se há semelhança do que acontece hoje com o Know Your Customer, em que, por exemplo, os bancos fazem muito isso online, mas ainda assim os bancos fazem isso muito online, mas eu tenho na mesma que tirar uma foto ao meu cartão cidadão, frente e verso, com os dados todos que lá estão, e depois não sei muito bem o que é que eles vão fazer com eles. E a questão também é essa, nós passamos aqui de uma dinâmica de não é só a lógica de saber a identidade de nós próprios enquanto cidadãos, mas também de todas as entidades eh, físicas e lógicas e do ponto de vista de internet que nós estamos a usar. E eu acho que isto também é muito importante de pensar porque é que isto é fundamentalmente importante. Do ponto de vista de oportunidades, portanto, o Rómulo foi falando de algumas, portanto, e focado aqui na lógica dos diplomas, ou seja, nas universidades é uma coisa simples de perceber, ou seja, emitir os diplomas, os certificados. Naturalmente que a Tecmin até já pode ajudar qualquer entidade a começar a fazer isto, ou seja, existe o conhecimento, existe até as soluções para o fazer. As empresas conseguem validar as habilitações imediatamente, ou seja, aquele background checking que existe e que muitas empresas de recrutamento fazem, empresas com alguma dimensão, isto começa-se a fazer de forma muito mais simples e mesmo do ponto de vista dos organismos públicos, podemos reutilizar as credenciais e podemos usá-las em outros países da União Europeia que também têm vantagens evidentes para os cidadãos. Um, como ideias finais, eu acho que, e foi repetindo isto, mas acho que efetivamente nós temos que pensar que a tecnologia é cada vez mais uma commodity, ou seja, está efetivamente disponível para todos. Portanto, obviamente que os países ocidentais com uma maior incidência, mas naturalmente que ela está disponível. O que distingue aqui e o que nos falta construir é esta lógica da confiança. E depois também há aqui um tema que é importante, que tem a ver com a tensão geopolítica que nós temos vivido, portanto, com estas guerras todas, e a questão também que a identidade digital começa a ser uma questão de soberania, ou seja, da soberania europeia, até porque nós temos que nos aliar
entre aspas, à Europa para também sermos um mercado maior. E isto acho que é muito importante. A gente já tem visto alguns exemplos de que do lado dos Estados Unidos, volta e meia, cortam-nos acesso a um conjunto de coisas e nós ficamos agarrados. Ou seja, e acho que é importante nós também olharmos para isto numa lógica também mais abrangente, não pensar que isto é só tecnologia, isto pode nos resolver outros problemas, principalmente nesta área de geopolítica que nós temos vivido. Por fim, era interessante que nós, alguns no tempo, quando fôssemos fazer um check-in num hotel, que pudéssemos provar a nossa identidade através de uma wallet digital e não continuar a dar toda a informação do nosso cartão cidadão, que depois não sabemos muito bem como é que é tratado. Portanto, muito obrigado a todos. Estou disponível para questões. Obrigado. Obrigada, Nuno. Muito interessante a apresentação e muito rapidamente, como perceberam, já ouvimos os três oradores e o tempo já fluiu com velocidade, quase à velocidade da tecnologia que estamos aqui a falar hoje. Já tivemos aqui, iniciamos com a visão, passamos ao projeto, com o Nuno à prática. Agora, chegou a hora de cruzar todas estas temáticas que ouviram e passar àquilo que nós que achamos que também é muito útil para quem está a assistir, que é ouvir resposta a dúvidas, a questões que até nós já tínhamos antes de começar esta sessão, e eu começo por dirigir até, se me permitirem, Filipe, por já ter estado a descansar desde a primeira da sua apresentação, eu se calhar dava mote a esta mesa redonda, mas antes disso, queria só lembrar, dadas as regras que tínhamos falado inicialmente, que nós vamos fazer uma satisfação de avaliação deste webinar e vamos projetar, até se os meus colegas conseguirem fazê-lo agora, vamos projetar um QR Code aqui na tela, enquanto vamos fazendo as perguntas, para também termos noção qual é a vossa opinião, o que é que foi útil, o que é que poderia ser melhorado. E isto é um questionário muito simples que nos permitirá fazer sessões diferentes no futuro. Mas, então, lançando aqui o mote para a mesa redonda, Filipe, uh, eu anotei aqui uma questão para lhe perguntar, não me leva a mal, mas a palavra blockchain, eu acho que não é só em Portugal, mas pronto, eu vou dizer em Portugal, ainda evoca, quando se ouve falar, na nossa mente, pensa-se logo em criptomoedas, especulação, não é? Dinheiros que andam aí a circular, que não se sabem para onde vão, de onde vêm, digo eu. Isto é uma vantagem ou é um obstáculo quando queremos falar de identidade e confiança? Ou seja, como é que se descola a tecnologia desta bolha de pensamento que nós vivemos quando se fala em blockchain? Bom, essa é sem dúvidas uma analogia que é feita, uma lembrança que vem. Mas eu diria que a palavra blockchain, por ser muito nova, né, ainda se associa com isso. Imaginar que, por exemplo, o açúcar é utilizado em coisas que não fazem bem para a saúde e está aí. A gente tem diversos outros mecanismos, né? Trigo. Eu trabalhei em uma das minhas experiências numa mineradora, foi uma grande experiência. E lá tem minério de ferro, por exemplo. E é usado para fazer uma infinidade de coisas que a nossa sociedade hoje usa. Blockchain é é um insumo, é a matéria-prima. Então, uns vão olhar para o lado ruim. Agora, na medida que um produto, né? Eu falo em produto porque é isso que vai chegar no usuário final. A gente acredito que convergiu aqui, até o Nuno comentou que a tecnologia é commodity. Então, para o usuário final, eu já inclusive já ouvi essa frase, eu não quero saber o que é blockchain. Eu quero saber se eu consigo chegar no meu check-in e não dar todas as minhas informações. Se você vai fazer isso usando um algoritmo, né, usando carta, um mecanismo que os egípcios usavam, não me interessa. Eu quero saber se isso resolve, né? Então, isso vai se dar na medida que novos produtos,
vão começar a se aplicar. Poxa, eu consigo agora, por exemplo, fazer uma autenticação que demorava tempo e tinha um custo específico no cartório. Agora tem um jeito mais fácil. Ah, eu aqui para fazer a emissão do meu certificado da minha faculdade, eu tenho que fazer um empréstimo, tenho que pagar um valor, mas agora eu já tenho aqui. Eu preciso mandar um dinheiro para um outro lugar e tinha uma taxa abusiva, demorava 4 dias e agora está no mesmo dia. Então, com o passar do tempo, eu realmente, apesar do termo blockchain, né, já ter mais de uma década que ela existe, mas esses desafios ainda existem. E quanto à questão das notícias ruins, infelizmente, né, as notícias ruins chamam mais atenção, a gente vai ter que lidar com elas até que as coisas boas apareçam. Proponho. Obrigada, Filipe. Ao Rómulo, o que é que eu preparei aqui? Uma pergunta. Ahm, muitas vezes nós ouvimos isso dizer por parte de quem é mais cético e agora que tudo está confinado nos nossos telemóveis, perguntam-nos muitas vezes: se eu perder o telemóvel, eu perco a minha identidade? O que é que pode acontecer no pior cenário possível, tendo, por exemplo, a nossa wallet instalada no telemóvel? Essa também é uma boa pergunta. Que não, se perder então a não perde a identidade. Por exemplo, como hoje em dia já existem mecanismos por exemplo, de recuperação, revogação de acessos e etc., como podemos cancelar cartões ou recuperar contas, a identidade não depende apenas do dispositivo, mas isso são cenários muito, muito, muito extremos, mas há sempre maneira de recuperar a credencial, assim. Muito bem, muito obrigada. Oh, Nuno, falaste há pouco e abordaste essa questão que para nós também é muito, muito importante e que todos nós vivemos isso e sentimos isso na realidade. Sabemos que Portugal é um dos países da União Europeia com mais serviços públicos digitais, até dizemos que somos pioneiros e temos muito orgulho nacional em dizer isso. Mas também sentimos que é um país com uma forte divisão digital, ou seja, idosos, interiores, baixa literacia digital, e aqui é onde eu gostaria de me focar. Como é que tu consideras que esta carteira, ou carteiras digitais, mas esta carteira que é o que estamos aqui a divulgar hoje, não se torna mais uma tecnologia para quem estava do lado certo? Ou seja, é mais uma a favor de quem já é utilizador deste tipo de tecnologias e não algo que vai efetivamente ajudar ou pode ajudar este lado social desta baixa literacia digital, dos idosos, por exemplo, destas questões todas relacionadas. Qual é a tua opinião? Pois isto, de facto, é É uma, a tua opinião. é uma das questões que pronto, que se debate, Se não é? tivesse uma. Ah, reparem, o que eu acho que nós devemos apostar, e é uma das coisas que eu tentei colocar na apresentação, tem que ser muito do ponto de vista pedagógico, ou seja, muito da Exatamente. divulgação e do benefício, porque a verdade é que os cartões físicos não vão desaparecer e também, na verdade, nem sei se fazem sentido desaparecer, pelo menos nas próximas décadas. Porquê? Porque Sim, efetivamente as gerações, à medida que, pronto, isto, só há duas a certezas, sociedade há evolui, duas não é? certezas na vida, não? Exato. Já agora, normalmente toda a gente sabe a primeira, mas não sabe a segunda, que é pagar impostos. Mas há certeza que Sim, todos nós sabemos qual é uma das certezas da vida. À medida que isso vai acontecendo, obviamente que as novas gerações, que são extremamente digitais, já nem querem saber, nem sabem onde é que está o papel, nem sabem onde é que está o cartão físico. Mas ainda assim, nós temos que ter ou seja, este acompanhamento, porque temos gerações diferentes que estão ativas e que efetivamente temos que arranjar, de alguma forma, complementaridade e, basicamente, standardização para todas. Como é que se pode fazer isto para aumentar a adoção, principalmente desta lógica dos mais envelhecidos? É, é muito pela divulgação e pela mostra dos benefícios barra incentivos. Essa é a minha, é, é a tua minha opinião. opinião. Por outro lado, há sempre aqui uma coisa que tem que estar presente, que é, e o Filipe e o Rómulo falaram disso, que é a questão da simplicidade. Isto tem que ser simples. E hoje em dia
é verdade que não é extremamente simples. Pronto, e vocês viram a apresentação do Romo, ainda tem para lá uns QR codes, umas coisas e tal. Pronto. Mas isso lá está, à medida que nós vamos usando isso no dia a dia, isto é como há uns anos atrás ninguém sabia usar a Sim, internet. sim, Agora toda a gente sabe sim, usar a sim. internet e não precisam de formação para tal. Ou seja, isto é algo que demora Adquire-se com a experiência, com o uso, não é? com investimento. Ou seja, este tipo de ações que se estão a fazer têm que existir mais e têm que existir mais em todo o país e tem que se ir para os sítios e tem que se mostrar e tem que ter casos de uso. Clarificar, não é? Ou seja, eu acho, mas isto não é uma pergunta, ou seja, não Não é há uma uma pergunta resposta única. Sim, exatamente. E mais do que isso, dizer é fácil, mas depois o fazer é que é mais complicado. Ou seja, como é que claro, claro que sim. mesmo, Tudo que envolve, a meu ver, tudo que envolve pessoas, mudança de hábitos, culturas, rotinas, como tu dizias, tem que se esperar por gerações, não é? As gerações vão mudando, as mais jovens vão se adaptando à nova realidade, até que as mais envelhecidas, não quer dizer que sejam as pessoas com mais dificuldade, mas maioritariamente com mais dificuldade, se adaptem também aos ritmos que os mais jovens lhes estão a incutir no seu dia a dia. E agora, abrindo um bocadinho as questões a todo o painel, porque eu acho que são questões mais a opinião geral, vossa, nós podemos questionar, por exemplo, quem é que poderá, na vossa opinião, será que quem é que podem considerar que poderá controlar a identidade digital do futuro? Ou seja, esse controle passará, como vocês diziam, pelo cidadão? ora bem, Acham que essa é a tendência? Ou gostariam que fosse a tendência? quer dizer, eu posso só começar só para abrir, mas assim, a identidade tem que nos ser atribuída, ou seja, isso não vai mudar. Hoje em dia, alguém nasce, tem uma identidade que é dada pelo Certo? IRN, pelo Instituto de Registro e Notariado, e isso tem que acontecer na mesma. Ou seja, a questão é que vamos transferir isso de um cartão que é físico hoje em dia para uma lógica digital. E a partir do momento em que isso está numa lógica digital, a grande vantagem é que as entidades, em vez de me pedirem tudo, vão começar a dizer: Olha, eu quero saber se tu és maior de idade. Mas nem têm que saber que idade é que eu tenho. Só é maior de idade, ok. Tenho mais de 18 anos? Tenho, sim, senhor. E é provado, criptograficamente, que isso é verdade. E eu acho que essa é a grande mudança de paradigma. Como o Filipe disse e muito bem, as nossas identidades estão nos grandes players, que neste caso até são americanos, não é? Nas metas da vida, no Google da vida. Portanto, eles sabem mais de nós do que às vezes a nossa família, porque eles sabem o que é que a gente anda a fazer. E é isso que pode mudar, ou seja, a identidade tem na mesma que ser gerida, entre aspas, ou emitida centralmente por uma entidade que toda a gente confie. Portanto, e nós, teoricamente, confiamos no Estado, quer ver, Sim, pelo menos do ponto de vista da identidade. Portanto, acho que isto é a minha opinião relativamente a isso. Felipe. Eu ia fazer um contraponto. Na verdade, eu concordo. Eu já ouvi falar que assim, a questão da identidade seria você devia ser o dono da sua identidade. Só que, como sociedade, a gente precisa de uma entidade certificadora, né? Tecnicamente falando, que os certificados fazem na web, e a gente precisa disso no mundo real, como sociedade. Então, a- apesar de talvez o indivíduo ter a posse do seu dado puramente e ser algo, ter poder próprio, ele, para viver em sociedade, ele vai precisar de um arranjo que é confiável por todos, né? Mas eu queria combinar também que, por exemplo, essa fala, ela também valeria para o dinheiro. E hoje a criptomoeda, ela mostra um pouco dessa diferença, como, por exemplo, o Bitcoin, que não tem um dono específico, né? Ela acaba tendo soberania dela mesma, aquela autonomia. Então, e ainda assim, com criptomoedas, temos os desafios que temos no ramo de identidade, que fala sobre não só quem você é, mas como você lidar em sociedade. Aí realmente tem muito caminho, aí já não é sobre na próxima década, já é bem mais
bem mais tempo. Como não sei se queres partilhar algo sobre. Sim, posso partilhar, só para complementar o que o Nuno e o Filipe disseram, que também na minha visão, penso que a identidade digital no futuro acho que vai ser mais centrada ao utilizador, simplesmente só pelo facto do utilizador conseguir partilhar a informação que pretende e com quem a pretende. Seguindo os exemplos que o Nuno deu do check-in do hotel, não faz sentido estar a partilhar toda a informação porque nós nunca sabemos do outro lado o que é que vão fazer com ela. E como sabemos, os dados e a informação hoje em dia são muito valiosos e, e no fundo é isso. Acho que é mais centrado ao utilizador, claro que não há sempre aquelas divergências e aqueles senãos, mas sim, o ser centrado ao utilizador e ele ter o controle daquilo que faz com os seus próprios dados. Muito bem. A Maria Gonçalves deixou-nos aqui uma pergunta no chat que diz: a identidade digital só será adotada em massa se existir confiança. Voltamos outra vez à máxima confiança, não é? Como é que se conquista essa confiança junto de cidadãos que receiam a perda de privacidade, a utilização indevida dos dados ou a dependência de plataformas digitais? Pergunta ainda: como podemos garantir que esta evolução aumenta a autonomia e o controle dos cidadãos sobre os seus dados, em vez de criar novas formas de dependência tecnológica ou de exclusão digital? É, bom, vou tentar responder um pouco dessa, dessa pergunta, né? Ela é uma pergunta muito interessante, mas observa um pouco. Eu não sei se a Maria já viu um pouco sobre como. Eu vou falar especificamente sobre o Bitcoin e todo o paradigma que foi ele ser criado e funcionar, desde quando passou a ninguém acreditava, ninguém sabia, valia centavos, até onde estamos hoje. Ainda há questões como Bitcoin, lá há muita coisa a ser resolvida. Mas alguns indivíduos começaram a falar, olha, eu acho que a gente fizer desse jeito, e algum dia alguém decidiu vender duas pizzas, aceitar aquilo em troca. Então, na medida que nós, como indivíduos dentro de uma sociedade, nas nossas empresas, nas faculdades, começarem a conversar entre si e chegar num acordo, eu acho que isso começa a criar forma. A gente podia simplesmente chegar e falar assim: vamos fazer o seguinte, pega os maiores influencers do país, joga eles para falar disso, e a gente vai empurrar isso para lá. Isso até pode funcionar, inclusive. Mas quando você tem realmente essa cooperação entre os setores, olha, a gente pode até ser rival, né, ser concorrentes dentro de um ramo, mas a fim de fomentar o cenário como um todo, a gente vai fazer uma parceria. A gente vai chegar junto nisso, porque juntos somos mais fortes nesse caso. Então, acho que o caminho talvez mais saudável é essa da cooperação entre os agentes que estão fazendo, como, por exemplo, aqui da carteira, né? Já segue um padrão europeu. Então, assim, já tem toda uma coisa que onde chegar, ah, bom, tá aqui o protocolo que a gente usa já é o visto. Então, pronto, então você aceita aqui, eu começo a aceitar ali, e essa coisa começa a crescer. Acho que é por aí. Estabelece a tal confiança, não é? Exatamente. Muito bem. Alguém quer acrescentar? Eu também posso dar aqui a minha visão sobre isto. Ou seja, esta pergunta foca aqui três pontos, a meu ver, que são importantes. Ou seja, por um lado, a questão da privacidade. Pronto, e de facto, esse é um tema. Por outro lado, a dependência tecnológica. E finalmente, aquilo que nós também temos vindo a falar aqui, que é a exclusão digital, que também existe. Um, Exato. Dividindo esse nestes três pontos, ou seja, a privacidade, de facto, é algo que todos nós queremos. Mas hoje em dia o que acontece é que há muito pouca privacidade. A partir do momento em que eu ponho uma foto minha no Instagram ou noutra coisa qualquer, qualquer agente de IA pode ir lá, vai buscar a foto e põe-me a dizer as coisas mais alternativas que se quiser, não é? Sim. Isto não é, quer dizer, reparem, isto não é uma defesa para que, ok, então vamos para tudo digital, não é verdade. A questão é que
O que a identidade digital tenta fazer, e nesta lógica das credenciais verificáveis, é o que é garantir que eu sei exatamente o que é que eu estou a partilhar e com quem. Ok? Porquê? Porque quando eu vou partilhar alguma coisa, tenho que me fazer a pergunta exatamente que eles querem saber. É maior de idade? Sou. É só isso que eu vou dizer. Sou. Tenho mais de 18 anos. Não lhe vou E dar aqui nada o mais. histórico todo. E a questão é essa agora. No segundo ponto, há dependência tecnológica, claro. Sendo digital, há uma dependência tecnológica, mas a verdade é que a nossa sociedade está virada para o digital, quer dizer, não há volta a dar. Nós próprios estamos aqui neste webinar, estamos a usar uma infraestrutura tecnológica. Ou seja, e isso é um bocado incontornável, a não ser que haja aí o apocalipse, senão nós vamos continuar a ser dependentes do ponto de vista tecnológico. Depois, o que é que as pessoas fazem com isso? Ou o que é que as entidades fazem com isso? Ou seja, ter aqui uma lógica quase de Big Brother, porque eu, quando for verificar, eles podem, na verdade, guardar isso. Ok, então eu verifiquei que o Nuno Fernandes veio aqui. Mas hoje em dia isso já acontece, de uma forma ou de outra, não é? Quanto ao último tema que tem a ver com a exclusão digital, portanto, isso de facto, lá está, acompanhamento, divulgação, benefícios, incentivos, pronto, isto de facto é algo que tem que ser feito e, pronto, e que demora tempo e isto é algo que se tem que trabalhar e que tem que se planificar, a meu ver. Sim. Muito bem. Há aqui uma outra pergunta que nos foi feita no contexto ainda da inscrição. Isto é, eu penso eu, ser bastante mais técnica, que diz, o Reginaldo Sherman pergunta, qual a estratégia que está a ser utilizada para resolver chicken egg problem dos emissores de credenciais? É, bom, se eu não me engano, esse problema do chicken egg é o problema lá de quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Como que eu A posso galinha. me tornar uma entidade, né, que tem confiança, né, para poder gerenciar para outras pessoas? Então, eu comentei agora há pouco que eu acredito que é a partir da cooperação dos entes, dos agentes que fazem a coisa. Porque em algum momento a gente vai ter que tomar a decisão de dar a confiança, né, de ceder confiança para alguém. A gente está no meio da internet aqui e ninguém é de ninguém, ninguém conhece ninguém, mas em algum momento um coletivo de pessoas e agentes vai ter que falar assim, tá, e aí, a gente vai eleger aqui alguém? Vamos. Então, olha, a partir de agora, a gente vai tomar esse cara aqui como um validador, como alguém que vai certificar. E aí, outras pessoas vão começar a se submeter a essa entidade. Eu acredito que esse é o caminho. Sem esse ponto, a gente fica só mesmo. Não sei se você já viu aquele meme, né? Quem somos? O que queremos? Fica todo mundo querendo fazer alguma coisa e ninguém faz nada. Acho que tem que sair por aí. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta da Ana Dias, que agora é sobre a wallet que nós estamos a apresentar, que pergunta o seguinte, que diz o seguinte, a app do governo, gov.pt, onde colocamos os nossos documentos, cartão de cidadão, carta de condução, etc., funciona da mesma forma como a Portuguese Digital Wallet? Ou é um caso particular e diferente? Ela complementa dizendo, a questão não é técnica, apenas prática na ótica do utilizador, o que é que diferencia a app do governo e esta? Se calhar eu posso atacar esta pergunta, que também é uma pergunta muito importante. Porque, como sabemos, a app do governo, ou seja, o IDGov, foi um passo muito importante para a digitalização dos documentos digitais. E a Portuguese Digital Wallet segue a mesma visão, mas vai um pouco mais além, ou seja, ela vai mais além no sentido em que ela permite emitir credenciais, e serem enviadas para o telemóvel, ou seja, para o wallet do utilizador, e de seguida, posteriormente, serem verificadas. Ou seja, no processo no exemplo que eu dei anteriormente, por exemplo, numa fase de recrutamento, a app do governo nos permite saber
por exemplo, se eu sou licenciado, se não sou, se, ou seja, tem o seu nicho, digamos assim, ou seja, que são muito complementares uma com a outra, ou seja, é importante, ambas permitem ter a nossa identidade digital e penso que, ou seja, vai existir sempre a ideia igual, como é lógico, penso que também a partir do outro vai ser um complemento, ou seja, vai representar a próxima geração, pois ela é alinhada com o enquadramento que eu também já referi anteriormente e vai facilitar em vários processos, em vários temas. Oh, Rómulo, só seguindo a tua explicação e que foi muito útil, olhando agora para a lógica de quem quer verificar, por exemplo, as credenciais, como estavas a falar, académicas, por exemplo, uma empresa, como já falou o Nuno, ou até mesmo as universidades que queiram, por exemplo, testar a nossa wallet, o que é que tu aconselhas? Ou seja, começam por onde? Por uma sessão de demonstração? Pedem-nos algo mais específico, adaptado a algo que seja da realidade, quer das universidades ou das empresas? O que é que tu sugeres? Sim, primeiro, precisamente, é necessário saber o motivo que vai levar a essa emissão e essa verificação de credenciais e sempre pensado ao utilizador, ou seja, porque aqui é importante gerar, como não já referiu, o incentivo de utilizar e gerar a confiança e temos também o benefício de usar a Portis Digital Auto. Eu penso, então, eu vou usar a Portis Digital Auto porquê? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que vai-me resolver que problemas da Certo. minha vida? E acho que é um pouco assim, ou seja, é falarem connosco, ou seja, com os representantes da Portuguese Digital Wallet e perceber o problema e como pretendem ser resolvidos. E está um problema que hoje em dia é feito porque um aluno que acaba uma licenciatura ou um mestrado, sempre que há um processo de recrutamento, existe sempre este Vai problema. precisar, sim. Sempre, sempre. E em vez de ser acompanhado ou as entidades empregadoras contactar as entidades por telefone de quem que estão no Exatamente. currículo para É, perceber é perfil, isso. comportamento ou até mesmo verificar se aquilo foi efetivamente verdade que se diz no currículo, não é? É isso, é menos burocracia, menos papel, menos, entre aspas, chatices, porque o Nuno também Mais deu o exemplo, celeridade. exatamente, o Nuno também falou que, por exemplo, nós podemos ter um template de um final de curso ou assim, ir por exemplo, a um chat GPT ou uma Gemini da vida, e pedir para falsificar documento, que eles fazem isso e claro que há maneiras de perceber, mas no uso normal, no cotidiano, é muito difícil de perceber. E aqui é que entra a Portuguese Digital Wallet porque é assinada criptograficamente e é impossível falsificar. Muito bem. Não alongando mais, porque nós nos comprometemos a fazer os 90 minutos, deixaria só apenas aqui uma pergunta a cada um, a última, prometo. Na vossa opinião, quem seremos nós na internet daqui a 10 anos? Quem quer começar? Assim, eu posso começar. A Estamos minha, a falar de bola de cristal. minha resposta é simples, eu não faço a mínima ideia, mas, Sim. mas, Não acontecendo um apocalipse, mas, mas prevejo que nós vamos deixar de interagir com as aplicações como temos feito até agora, ou seja, vamos deixar de aceder à aplicação, ir ao menu, ir executar isto, escrever não sei o quê, vamos começar a pegar no telefone, dizer, "Ah, faz-me isto e faz-me aquilo, quer dizer, como antigamente, acredito, isto veio-me buscar. acredito. Quase Ah, como se vê nos filmes de ficção. Exato. E a questão é que nós temos que ter muito cuidado, pela forma como nós interagimos com essa internet que se está a criar. Ou seja, depois podemos ter aqui os dois extremos: a malta que só usa internet para tudo e para mais alguma coisa, e a malta que vive tipo ermita porque não acredita em nada disto e que sabe que está a ser controlado e que os agentes de IA vão tomar conta do mundo. Quer dizer, não sabe muito bem. Portanto, eu posso fazer cenários, mas na verdade não faço ideia. Quer dizer, acredito que vai ser pelo lado bom, mas temos que ir Sim, acompanhando. E acho que temos que criar estas medidas de segurança, ou seja, esta questão da identidade digital e a Portuguese Digital Wallet e aquilo que a União Europeia quer fazer é efetivamente dar aqui uma lógica de confiança e de proteção.
Pronto, embora tenha muita tecnicidade, tenha aqui algumas coisas que se tenham que limar. Muito bem. Obrigada, Nuno. É, Felipe, Eu me lembrei, bom, daqui a 10 anos, é uma pergunta muito difícil de falar. Eu lembrei de um filme, pelos avanços que a gente está indo, principalmente com inteligência artificial, que já me parece um caminho sem volta, né? Se vamos a ver o ecrã. não tiver o apocalipse e se não chegar a renda universal que os grandes bilionários, né, vão trazer e dizem relatos, eu acredito que, por um lado, a gente vai ter, sim, as nossas IAs trabalhando, um robô dentro da nossa casa, quem tiver as condições para fazer isso vai ser tudo integrado, né? Coisas que a gente olha para o futuro, é um pequeno desenho do que a gente já vê à porta. Então, por exemplo, a gente já fala sobre mecanismos para que agentes possam fazer as compras e elas possam lidar com isso. Hoje você já consegue colocar um agente para gerenciar uma carteira, e esse cara pode fazer um trade, pode comprar uma coisa. Então, assim, a gente já vê isso. Então, eu acredito que vai ser por esse caminho, isso vai se tornar uma coisa meio nativo, mas também acredito que ainda haverá um lado ainda manual, sabe? Um lado, eu até comentei na parte do podcast, né? Que aqui eu tenho trabalhado cada dia mais com inteligência artificial, trazendo essa transformação digital, e quando não estou trabalhando, eu comecei agora a criar galinhas. Nunca fiz isso na vida. Não sei nada sobre, e agora entrei nesse universo. Tenho certeza, se eu chegar com um senhor no campo que não sabe o que é IA, ele vai me ensinar muito mais de galinhas do que eu sei hoje. Então, eu Sim, vejo essa divisão e espero, pelo melhor, que esse mundo não fique completamente bloqueado um do outro, que a gente tenha que bloqueado. estar todos juntos. É isso. Obrigada, Felipe. Rómulo, Sim, também posso complementar aqui a minha visão, visto que também sou aqui o orador mais novo aqui do painel e posso ter uma visão diferente das coisas, porque também já apanhei aqui diferentes fases de vida na transformação digital, não tanto como os restantes, não é? Pronto, na minha opinião, eu sinto que daqui a 10 anos vai ser muito difícil, como é lógico, mas sinto que nós não vamos deixar de ser só definidos por usernames e passwords, mas sim, entre aspas, cidadãos digitais, onde vamos ser os donos da nossa própria identidade digital e provar realmente quem é que nós somos no mundo da internet, acho que é o mais importante, daí também haver uma maior transparência e comprovação. muito obrigada. Bem, já ultrapassamos 5 minutos do nosso tempo, mas eu não posso deixar de vos agradecer aos três por terem aceito entrar nesta pequena loucura de falar um pouco sobre estas áreas ainda muito estranhas na nossa sociedade. Portanto, obrigada aos três. Obrigada também em meu nome e da Tecminha, toda a equipa de back-office que esteve a preparar este webinar, que sem eles não estaríamos aqui, porque apesar de estarmos aqui envoltos em tecnologia, se ela disser que não quer funcionar, só quem a sabe entender é que a põe a funcionar. Portanto, obrigada a todos vós que estão aí por trás da tela. Obrigada também aos participantes que tiveram a ousadia de querer ouvir o que tínhamos para vos apresentar. Mas gostaria de vos deixar três ideias neste encerramento. A primeira é de que a identidade digital é tão importante ou será tão importante quanto a identidade física. Isso nós não vamos, com certeza, deixar de querer que ela exista. A segunda é de que a confiança digital é a nova infraestrutura da sociedade. E que a terceira ideia que gostaríamos muito que vocês ficassem e que procurassem mais é de que a Portuguese Digital Wallet é a peça que nós precisamos para essa transformação das três grandes ideias deste webinar. E ficam aqui, conforme está projetado no ecrã, ficam aqui quatro convites, se nos permitirem. Entrem na comunidade da Portuguese Digital Wallet, que está no WhatsApp, subscrevam a nossa newsletter da blockchain.pt e sigam o nosso podcast Fio Dourado Digital. E é lá que esta conversa continua. Se trabalha numa universidade, num município ou numa empresa, proponham-nos um caso piloto para podermos testar de acordo com a vossa realidade. Portanto,
mais uma vez obrigada. Irão receber por e-mail esta gravação, de acordo com os registros que fizeram com o vosso formulário de inscrição, e ficam com a pergunta. Portanto, hoje, quem é na internet? Quem é que quer ser daqui a 10 anos? Muito obrigado a todos, muito obrigada a todos, a todas. Voltaremos a ver provavelmente num futuro breve. Obrigada. Fiquem Obrigado. bem. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Um muito bom dia obrigado. para todos. Bom dia, pessoal. Bom final de semana.